Esse demônio que eu vi levantando assim suas grandes asas negras e jogando espadas, esse demônio é o demônio do Islã, é a potestade do Islã. E essas espadas, elas caíam, muitas caíam no chão e eram desprezadas, mas algumas eram juntadas. E principalmente quem eu vi juntando essas espadas foram mulheres. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um grande demônio. E ele balançava, eu não sei se era uma capa ou se eram suas próprias asas negras. E ele balançava assim. E naquele balançar, ele jogava várias espadas à população. E é as mesmas espadas que eu vejo quando é a espada do sistema. É uma espada mais fina, assim, cheia de coisas assim para segurar. É uma espada bem diferente das que eu vejo as nossas. E o entendimento que eu tenho dessas espadas é que as nossas espadas, elas são feitas para guerra. As nossas espadas, quando elas batem nas espadas deles, elas quebram as deles. Por isso que as nossas palavras são tão fortes assim e as deles são tão fracas. É essa comparação que eu tenho certeza, eu aposto a minha vida que o Senhor trouxe ao meu espírito, essa comparação dessas espadas fracas que eles têm para as espadas fortes que nós temos. Amém. Quando nós entramos no trem, nós começamos ali a louvar, eu observava as pessoas que estavam sentadas e as pessoas tinham correntes nas cabeças como grilhões. E quando os irmãos começaram a louvar e a pular, teve um momento que foi tremendo, onde nós só sabíamos dizer aleluia. E eu observei as pessoas, algumas pessoas, aquelas correntes eram quebradas, elas saíam, como se aquelas pessoas estivessem sendo libertas, simplesmente porque estávamos louvando a Deus. E quando estávamos nós lá na frente da igreja lá do Silas, é incrível, eu vi o mestre com aquela armadura dourada que eu havia visto aqui na igreja, quando ele recebeu aquelas duas espadas. E eu vi, irmão, aquele homem de branco que estava na porta, naquele culto, que nos chamavam a sair, e ele olhou para o mestre e apontou em direção à igreja do Malafaia. E eu vi quando o mestre sacou aquela espada e apontou também junto com aquele homem de branco em direção àquela igreja. E quando nós começamos a cantar ali, a pular, eu vi um grande termômetro. E esse termômetro ele ia subindo, e ele subia em vermelho. E quando ele chegava no topo, no exato momento que ele chegou no topo, o mestre falou, encerrou, vamos caminhar, vamos marchar. E aí nós fomos embora. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei no ministério, até a minha chegada, eu recebi um CD do irmão Paulo Sérgio, do irmão Rafael Felipe. Então tinha um rádio no meu quarto, onde eu colocava aquele CD naquela mensagem apóstolas e ficava ouvindo aquilo ali durante a noite. E eu lembro que até minha esposa disse um dia, pô, desliga esse CD aí, esse pastor está falando muito. Amém. Aí teve um sábado à noite, quando eu ia me prontificar para orar, para dormir, eu ouvi uma voz, igreja. E essa voz eu nunca mais vou esquecê-la.
ela disse assim para mim: amanhã você não vai para a Universal, você irá para Santo Cristo. Eu falei: meu Deus, que isso? Eu falei para minha esposa: você ouviu isso? Ela falou: ouviu o quê? Eu falei: eu ouvi uma voz. Ela falou: não ouvi nada. Eu falei: eu ouvi. E fui dormir. Acordei no domingo de manhã, troquei de roupa como era de praxe, fui para a internet procurar o endereço, coloquei lá Tupi-Guarani, Jupiara, coloquei um monte de nome, não achava o endereço da igreja. Aí eu falei para minha esposa: eu vou para Santo Cristo. Peguei ela, coloquei no carro, deixei ela lá na porta da Universal, né? Que é Deus que faz a obra, não somos nós. E ela não acreditou muito que eu viria, mas eu vim. Coloquei o carro, deixei ela lá. Cheguei aqui, não sabia onde era, deixei o carro lá embaixo e subi igual um doido, caçando a igreja, não achava. Quando eu cheguei nessa rua aqui, eu ia subir, algo me disse: entra nessa rua, aí está a sua vitória. E nunca mais saí, e só saio daqui morto. O Senhor quiser que eu morra, é a honra de morrer por essa causa. E grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida, Deus. E como falou o irmão Salles, eu passo dele as minhas palavras. Passei a ter vida. Depois do dia que eu deitei neste lugar, dei crédito a esse púlpito. Louvado seja Deus. Amém. Mestre, no começo das orações, eu via o Senhor receber uma grande espada. E a ponta dessa espada era como um candelabro. E essa espada, ela saía daqui, sobrevoava o céu de Israel e era fincada numa sinagoga. Depois eu via o Senhor numa praia, e o Senhor tinha uma outra espada na mão. Depois eu vi se levantar do mar um grande gigante de pedra, e ele vinha em direção ao Senhor. E o Senhor, com aquela espada, cortou as duas pernas desse gigante, e ele tombou no mar, e o mar o tragou. Amém. Irmã Tupi Lores, né? Eu vi, irmã, o anjo se aproximar da senhora, e ele tentou lhe entregar algo, mas tinha uma barreira na frente. E Deus me deu uma palavra, que essa barreira é a irmã mesmo que tem que derrubar, porque essa barreira é física, não é espiritual. Amém. Deus me mostrava, mestre, agora quando a irmã Eliane louvava, eu via uns irmãos nazarenos tombando. E quando eles tombavam, a alma deles se levantava, e o anjo que vinha recolher esperava e ficava olhando os outros irmãos que ainda tinham para tombar. E quando eles se juntavam, eles se abraçavam e comemoravam. E assim eles iam esperando os outros que ainda estavam na arena para tombar. Depois os anjos recolhiam. Amém. Paz de Deus. Na quarta-feira, enquanto o irmão André estava orando, Deus me deu essa visão. Eu via o mar
muito agitado, mas muito agitado, e esse mar vinha em direção ao ministério. E essas águas, elas entraram aqui dentro. Sendo que quando essas águas entraram, eu vi muito barulho que vinha no meio dessas águas. Quando essas águas baixaram e saíram, quando eu olhei aqui para frente da igreja, estava cheio de capacetes, armaduras, coletes, espadas, braceletes, um verdadeiro arsenal. E nessas armas tinha um símbolo do Egito, aquele símbolo, a serpente, que é o símbolo do exército do Egito. Amém. Isso te lembra alguma coisa? Eu tive uma visão onde eu vi aquele demônio lá da Aparecida do Norte e veio uma espada para cortar ele ao meio. E antes dele, quando estava chegando para ser cortada, veio um demônio e tentou tirar uma coroa que ela tem na cabeça, tentou agarrar aquela coroa e tirar rapidamente, mas não deu tempo. E foi cortada aquela imagem com coroa e tudo. Foi cortado. Eu não sei se o demônio estava tentando, pelo meu entendimento, que eu entendi foi isso, que ele estava tentando tirar aquela coroa dali para colocar em outra imagem. Foi esse o entendimento que eu tive assim na hora, quando eu vi essa visão. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um cavalo. Esse cavalo branco, um cavalo forte, e ele pulava por cima de adversários. Ele parava na frente de um adversário, que eu entendi na visão que era um adversário, e ele ficava um tempo na frente desse adversário e pulava por cima. Esse adversário ficava ali atônito. E assim ele implantava terror, porque era um cavalo que implantava um terror no adversário. E ele pulava por cima desse adversário, e esse adversário ficava ali perdido. E assim ele ia, em adversário, em adversário. E eu recebi uma palavra do Senhor. Assim é esse ministério. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor, Ouve Senhor, eu tive uma visão. Eu vi surgir da terra um grande gigante. Ele estava deitado, de bruços, com o rosto virado para a terra. E esse gigante se levantou quando cantávamos esse louvor. E ele foi se erguendo, e ele recebeu dos céus 2 asas brancas. E também os céus deram a ele uma grande espada na sua mão direita. E eu vi se formar na sua frente um cordel de 3 dobras. Ele veio se formando, foi se juntando assim essas 3 pontas até se formar um chicote. E esse chicote ficou na mão esquerda desse grande gigante. E assim diz o Senhor: marchem adiante, pois eu sou o vosso escudo, eu sou a vossa fortaleza, e o galardão de cada um que me ouvir será grandioso.